fizesse uma live, né? Então, aqui seguindo a nossa viagem para a comunidade aldeia São Bonifácio, ali na frente vai a irmã, o Dom José Albuquerque, nosso bispo da Diocese de Parintins, que está fazendo a visita, vai abençoar a igreja de São Bonifácio, também reunindo com as lideranças indígenas, os tuiçais, os catequistas, daqui das comunidades aldeias, da região do Marau e do Urupadi. Aqui estamos, então, em duas embarcações pequenas, de duas lanchas, e seguindo, motorizadas aqui com rabeta. Você que é de outras regiões não conhece essa realidade. Então, sou o padre Jânio Negreiros, pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Maués, né? E estamos nessa missão de podermos visitar. Aqui é uma beleza encantadora, restauradora. As comunidades são de difícil acesso, mas não se torna difícil porque tem os irmãos da região que dirige, né, que conduz nessas embarcações, sabe o caminho. Então a missão não tem fronteira, né? A missão acontece aonde quer que desejamos chegar e o Senhor nos permite, por meio das diversas mãos, aonde o barco não chega, mas chega as canoas, estradas, né? Mas aqui as nossas estradas da Amazônia são essas, né? Essas são as nossas estradas, são esses rios que cortam esses igapós, essa mata que vive dentro da água, né? E aqui é uma área de corredeira, estamos aqui no limite do Amazonas e Pará, e nas últimas aldeias, né? Nós vamos na penúltima aldeia, que é a São Bonifácio, aqui do rio Meriti, no Marau. Então você pode acompanhar um pouquinho mais, né? Poder se inscrever no nosso canal, aí seguir. Terão muitas novidades da missão aqui no município de Maués, paróquia Nossa Senhora da Conceição, e você pode acompanhar essa missão que acontece, né, nessa região. Então, assim, são espaços bem apertados, né, que passamos, mas que o canal é fundo, né, e temos como ter o acesso a essas comunidades que nossos irmãos indígenas Saterê Maué moram. É uma água preta e limpa, e também muito fria, muito fria essa água. Então, um espaço muito bom, o ar puro, que a gente acompanha, é uma beleza muito encantadora. Você pode acompanhar um pouquinho dessa missão aqui, por meio aqui do nosso canal, naquilo que vamos apresentando. Então se inscreva aí no canal e vá acompanhando esta missão nas nossas regiões ribeirinhas, nas nossas regiões indígenas, na área urbana. Estamos sempre apresentando algo da missão e também fazendo formações, né? Você terá muito conteúdo dentro desse canal de espiritualidade, de momentos também de viver esta missão, daquilo que nós vivenciamos no contexto amazônico. Conhecendo a encíclica Querida Amazônia, que fala das nossas comunidades, de poder chegar, né, nos diversos lugares, as dificuldades que se tem, até mesmo para uma vivência eucarística. Ontem à noite, no dia 25 de junho,
dia que o município de Maués celebra os seus 193 anos, nós estávamos na comunidade de Nossa Senhora de Nazaré, celebrando batizado e também a celebração da missa com o nosso bispo, Dom José, da Diocese de Parintins. Ele que está há 3 anos em nossa diocese, conhecendo também essas regiões, é a primeira vez que ele está vindo nesse lugar, e também conhecendo aqui a região da área indígena, né? E nessa região do Marau. Ele já foi em outras regiões, mas aqui é a primeira vez. E para nós, sim, também conhecendo esse contexto aqui, com os nossos irmãos que vivem nessa localidade. Então, a encíclica visa esse olhar, né, de chegar o Evangelho em todas as nossas comunidades. Isso realmente é o grande empenho nosso de podermos estar aonde o povo está. Aonde tem o povo, lá a igreja também chega com a sua missão evangelizadora daquilo que o Cristo nos pediu. Ide a todo mundo e anunciai o Evangelho, formai discípulos, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar tudo o que vos ordenei. Essa é a grande missão que nós temos, né, que se renova a cada instante, a cada dia, de não encontrarmos barreiras para evangelizar. Então, isso é a realidade que nós somos chamados. A carta, a exortação do Papa Francisco, Laudato Si, que é muito forte sobre o olhar da ecologia integral, nos faz também olhar essa beleza natural e precisa ser respeitada e preservada, para não perder essa beleza, de sentir de perto esse cheiro acolhedor da criação de Deus, da perfeição que Deus criou tudo, né, com os seus devidos detalhes, com a sua devida perfeição. E assim nós somos chamados a viver e sentir de perto este ambiente, né, acolhedor, da Amazônia e essa obra de Deus em nossas vidas. E por isso as preocupações climáticas que a Laudato Dei, que é a comemoração dos 10 anos da Laudato Si, o Papa Francisco escreve uma pequena continuidade dessa reflexão sobre as crises climáticas, que faça refletir no mundo mudanças de atitudes, né, a partir de cada indivíduo, que pode fazer a diferença para preservar. E esse preservar é exatamente não tirar, não desmatar, não poluir, né, os nossos rios, e que precisamos sempre manter preservado, né, nossa Amazônia, para a gente continuar vendo imagens como estas, né, e sentindo esse clima tão agradável que estar aqui, né, nesse lugar. Um ar natural, uma oxigenação limpa, sem fumaças, sem química, um respiro e uma purificação dos nossos pulmões, e também um incentivo à nossa missão evangelizadora, que defende a natureza. Isso é viver realmente aquilo que o Senhor nos ensinou: ide, povoai a terra, né, dominai, mas cuidai, né,
desse lugar, né? De toda essa criação. O Senhor nos entregou para cuidar. E somos esses cuidadores. Seguimos assim esta missão que a Sagrada Escritura nos incentiva. Então é viver o Evangelho vivo aqui, de podermos anunciarmos a Boa Nova e de falarmos da obra do Senhor, estando no espaço onde Ele criou, que é a criação, a sua vida natural. E é exatamente isso que nós vivenciamos. Temos a oportunidade, né, de estarmos nesse ambiente, vivenciando tudo isso. Nesse mês que é o Junho Verde, né, falando sobre a ecologia na Igreja do Brasil, que nos chama essa reflexão sobre a ecologia integral, é defender a vida em todas as instâncias. A vida humana, vegetal, animal, precisa ser preservada, precisa ser cuidada, sem violência, né? Nenhuma vida se sobressai à outra. Nem a vida humana pode eliminar a vida animal, nem mesmo os humanos não podem se atacar, né? Se eliminar. Não podem continuar tirando a vida um do outro, né? Se enfrentando diante das violências, das guerras eternas, né? Da violência contra o seu irmão, no contexto de drogas, no contexto de alcoolismo, dos vícios, briga por território, por terra, briga entre as dominações organizações não legítimas que se enfrentam e que ameaçam as vidas. Então, por isso precisamos realmente cuidar, manter as nossas vidas longe daquilo que pode destruí-la. Por isso, cuidando da nossa ecologia integral, é cuidar da vida humana, a vida animal, a vida vegetal, para que a cadeia alimentar possa continuar tendo seu curso normal, que o clima possa se manter no seu ritmo natural. Tem a sua própria natureza, ela tem os seus momentos fortes de temporais, isso é natural mas elas ganham forças diante do enfraquecimento do espaço coberto pela natureza, né? Ela ganha mais força, os ventos ganham mais forças nos espaços abertos. Também se torna escasso a alimentação, porque fica pouco espaço para a reprodução dos animais, que também serve de alimento uns para os outros e também para o alimento humano. Se torna escasso também a alimentação do próprio pescado, do peixe, da caça. E para essa região é a caça e a pesca e os frutos, né, das árvores nativas que servem de alimento. Então é aprendermos realmente com esse nosso povo a não desmatar. Aqui a vida é vivenciada a partir do natural, né? De podermos absorvermos da natureza aquilo que ela oferece e poder assim sobrevivermos, né? A partir daquilo que a própria natureza oferece, do buriti, né, do açaí, da castanha, da bacaba, e de tantas outras, aí também da caça, né, do peixe, do tucunaré, da traíra, do jeju, e da caça, né, da paca, do tatu, do jabuti, do veado, da anta, e são
nativos que, numa forma de consumo sem exagero, ele se torna um ciclo natural, pelo aquilo que nós aprendemos pela biologia, aprendemos pelas ciências naturais, no ensino fundamental. E isso tudo vai nos ajudando a refletir. Então, nesse junho verde, poder fechar esse ciclo de reflexões, é importante para nós pensarmos realmente nessa ecologia integral que tanto nos fala, né? Tanto as reflexões das grandes nações, nas COPs, né? Vivenciamos a COP 30 em Belém, no Pará, refletindo fortemente as poluições das grandes indústrias e também do grande desmatamento ilegal, ou mesmo legalizado de forma financiada, corrupta, e que não podemos aceitar, não podemos ser coniventes com essas realidades de injustiças contra a criação, contra a obra do Senhor. Então, toda essa reflexão que a gente faz, relembrando essa reflexão do Junho Verde, que fala sobre essa ecologia integral. E aqui, nesse lugar, nos facilita para a gente falar sobre isso dentro do próprio espaço da criação. Aquilo que Deus nos deu. Aqui é os cipós pendurados, a mulher que o pessoal utiliza para fazer os paneiros, né, os cestos. São tudo naturais, matéria-prima, que são utilizados, são biodegradáveis, porque são naturais, quando eles apodrecem, eles viram adubo. Então, por isso que tudo aquilo que se torna descartável, plástico e assim outras coisas que são extraídos da natureza e fabricado e volta para a natureza de uma forma já transformada, isso polui. Mas quando é utilizado a própria cipó para fazer os paneiros, os cestos, né, para conduzir as coisas, a madeira para que a gente possa realmente extrair e utilizar, que quando ele perde a sua validade, né, ele vai apodrecendo, ele volta para a natureza adubando, ele não volta poluindo, diferente de quando nós utilizamos uma sacola, utilizamos um cesto plástico, uma garrafa PET, uma garrafa de vidro, qualquer coisa que não seja natural e que volta para a natureza poluindo, né, o isopor e assim tantas outras que já são derivados, fabricados, eles vão para a natureza poluindo, diferente daquilo que é construído com a palha, com o cipó, com a fibra, que tem o cipó, que é utilizado para fazer esses cestos. Então, quando eles voltam para a natureza, aquilo que é natural, eles voltam adubando, ajudando a natureza. Então, é muito diferente ao fabricado com o que é extraído e confeccionado de forma, às vezes artesanal, como a gente diz, mas na realidade é uma fábrica de matéria-prima direta e não poluente. E quando ela volta servindo de adubo, né, para a própria natureza. Então, é por isso que incentivamos as empresas, os artesãos, aqueles que utilizam dessa matéria-prima, que possam respeitar, sejam
as empresas possam ser incentivadoras da extração natural, né, do uso do natural. Quando você for no supermercado, veja um recipiente para você levar sua mercadoria sem utilizar sacolas plásticas. Na sua casa, não use descartável, utilize objetos que sejam duradouros, né? Prato de vidro, copo de vidro, que tenha uma duração, colher de alumínio, e cuidar para não se perder, não se deteriorar, que possa realmente ser duradouro e não ir diretamente para a natureza com tanta rapidez, que possamos eliminar das nossas vidas o descartável, eliminar aquilo que possa estar poluindo com muita rapidez a natureza. Evitemos as marmitas, as marmitex, né, no nosso dia a dia, em uso que não seja quando é grande volume de pessoas, né? Mas que possamos ter novos costumes com esse olhar da natureza. Isso é importante para nós refletirmos isso nesse Junho Verde, né? Celebramos o Dia do Meio Ambiente, que foi dia 5 de junho, e esse mês no Brasil, em nossa paróquia, em nossa igreja, refletimos sobre isso. Então, que não fique somente nas reflexões, mas fique na nossa prática pessoal. Não é esperar somente que as autoridades governamentais que possa fazer projetos assim, mas a mudança acontece em cada um, no eu, no você, na nossa mudança pessoal, né, a forma que nós descartamos o lixo, aquilo que nós transformamos em lixo, nós possamos repensar. Muitas vezes nós podemos, tudo aquilo que tem dentro da nossa casa, a gente poderia não destinar à lixeira pública. Nós poderíamos transformar, poder lavar a sacola do açúcar, do arroz, do feijão, da carne que você compra. Nem utilizar essa sacola, você pode pegar uma caixa de madeira, uma sacola daquelas resistentes, até mesmo de pano, para levar quando você vai fazer sua compra, saca de fibra, você levar para trazer sua compra, outra vez você vai utilizar ela de novo, guardar bem. Então você evita usar sacola de plástico, evita usar copo descartável e assim evita a poluição. Então, quando São Paulo escreve na Carta aos Romanos que a criação geme como em dores de parto, é exatamente essas ameaças contra a vida, seja a violência entre um ser humano contra outro ser humano, seja a violência contra a natureza com o desmatamento, com a poluição, com o uso excessivo de refrigerantes com embalagens não recicláveis, que são jogadas. Toda vez que a gente joga algo que polui o rio, nós estamos agredindo, nós estamos sendo criminosos, né? Nós estamos agindo contra a vida, nós estamos sendo violentos, nós estamos ameaçando a nossa vida e a vida do nosso planeta, a vida de todos, a cadeia alimentar. Então, por isso que quando São Paulo escreve que a criação geme em dores de parto, é exatamente isso. Ameaça contra a vida em todas as esferas, né, da violência, e também a ameaça que existe, a ameaça que
existe em todos os sentidos, né, dentro da criação. Bom, aqui agora passou aqui debaixo de uma palmeira que virou e pegou na palheta do rabeta que está à nossa frente, né? E é por isso que ele teve que parar, e ele também vai aproveitar para fazer o abastecimento. Ainda bem que tá lá. Muito bem, então, falando da Laudato Deum do Papa Francisco, ele coloca para nós no número 139, ele faz a seguinte, quando ele fala sobre o meio ambiente, né? Quando falamos de meio ambiente, fazemos referência também a uma particular relação, a relação entre a natureza e a sociedade que habita. Isto nos impede de considerar a natureza como algo separado de nós ou como uma mera moldura da nossa vida. Então esse ponto está no número 139 da Laudato Si, na realidade, né? E o livro da sabedoria nos ajuda a refletir. Cuidar do meio ambiente é uma missão de amor à vida integral. Essa grande reflexão que vem nos trazer também essa reflexão. E podemos falar também assim no número da Laudato Si, que é louvado seja, né? Tirando do Cântico de São Francisco, que fala sobre, visto que tudo está intimamente relacionado e que os 8 problemas atuais requerem um olhar que tenham em contato todos os aspectos da crise mundial, propomos que nos detenhamos agora a refletir sobre os diferentes elementos de uma ecologia integral, que inclui claramente as dimensões humanas e sociais. A partir do número 137 da Laudato Si, né, que vai nos inspirando essa reflexão, né? Então a ecologia como cultura, é preciso integrar a história, a cultura e a arquitetura de um lugar, salvaguardando a sua identidade original, né? Por isso a ecologia envolve também o cuidado das riquezas naturais da humanidade, no seu sentido mais amplo, nos diz o Papa Francisco. Então, é necessário que a ecologia, também a economia possa ter esse olhar capaz de induzir, né, e considerar a realidade de forma mais ampla, com efeito à proteção do meio ambiente. E deverá constituir parte integrante desse processo de desenvolvimento e não poderá ser considerada isoladamente. Então, mas, ao mesmo tempo, torna-se atual a necessidade imperiosa do humanismo, que faz apelo aos destinos saberes, incluindo o econômico, para uma visão mais integral e integradora, respeitando o meio ambiente, né? Então, isso o Papa Francisco nos destaca na Laudato Si, número 141. E aí se segue também essa reflexão da Laudato Si, do número 142, o Papa Francisco vem nos exortar: se tudo está relacionado também o estado de saúde das instituições de uma sociedade, tem consequências no ambiente e na qualidade de vida humana.
Então, toda lesão da solidariedade, né, e da amizade cívica provoca danos ambientais. É toda forma de lesão. Nesse sentido, a ecologia social é necessária, institucional e progressivamente alcança as dimensões que vão desde o grupo social primário, a família, até a vida institucional, passando pela comunidade local e a nação. Então, tudo isso é de forma integradora, né, para nossa reflexão como um todo, né, daquilo que tange o cuidado com a vida do ser humano na sua totalidade, né, de forma integradora. Nós precisamos ter esses cuidados realmente ambientais em todo o nosso dia. Então, a ecologia integral é considerada inseparável da noção de bem comum, em primícia desse desempenho de um papel central e unificador na ética social. Então, a ecologia integral não está fora das nossas reflexões, né, de muitos aspectos daquilo que é necessário para a nossa vida humana, né, integradora dentro do nosso dia a dia, dentro das nossas reflexões. Por isso não devemos deixar, né, que passe esse junho verde e nós chegarmos ao final dele sem uma transformação na nossa vida, né, desse nosso olhar ecológico, da nossa reflexão. Então, que tudo isso que nós aqui estamos tratando dentro desse vídeo, né, dessa formação, aqui dentro da selva amazônica, né, é importante para nós pensarmos isso de uma forma bem total, né. Nós estamos aqui, só situando, né, agora estamos aqui no Rio Miriti, aqui no Marau, região da área indígena Sateré-Maué, aqui do município de Maués, no Amazonas. Então, você vê aqui as limitações, né, que tem do canal desse rio, dos acessos às comunidades indígenas. Veja, aqui está o limite da natureza de um lado, aqui o limite do outro, e as canoinhas vão seguindo, né, esses percursos do nosso rio, né? Ali na frente está a outra lanchinha, que vai ali os outros missionários junto com Dom José e a irmã Helenisa. Dom José, que é natural de Manaus, é amazonense e foi bispo auxiliar em Manaus, e agora por 3 anos já foi nomeado, já faz 3 anos que foi nomeado como nosso bispo da Diocese de Parintins. E a irmã Helenisa é irmã franciscana de Nossa Senhora do Amparo e está entre nós, né, entre uma das congregações que está conosco, junto com a irmã Páscoa, a irmã Violeta, nessa missão. Também as irmãs que visitam essa região, as irmãs missionárias da caridade, de Madre Teresa de Calcutá, né, também que fazem essa missão, juntamente com o Padre Orivaldo, e aqui já se passou o missionário do time Padre Zeus, Padre Henrique Uge, Padre Henrique Pagani, tantos outros padres, também Padre Osiel Cristo, né, que nos últimos anos trabalhou nessas regiões, e agora o Padre Orivaldo, que acompanha mais diretamente, juntamente conosco, né. Somos 3 padres na paróquia Nossa Senhora da Conceição, eu, o Padre Jânio, o Padre Elias Coimbra e Padre Orivaldo e o Diácono Antônio. Tem o Padre Oséias, que está na paróquia São Pedro, com o Padre Lívio, mas todos nós
cooperamos essa missão aqui em Maués, no município de Maués, que compreende assim 63 comunidades ribeirinhas da comunidade da paróquia São Pedro Apóstolo, 65 comunidades ribeirinhas da paróquia Nossa Senhora da Conceição, que é a mais antiga. A paróquia São Pedro tem 2 anos de existência, a paróquia mais nova da diocese. A paróquia Nossa Senhora da Conceição é a mais antiga, ela tem 227 anos. E aqui, então, é o município mais antigo que temos, é o município de Maués, 193 anos de municipalização. Celebrou ontem, dia 25, né, de junho de 2026. E nós estamos aqui nessas regiões no meio da selva amazônica. Então que possamos refletir sobre essa temática da ecologia integral nesse Junho Verde, e possamos assim levar adiante esse cuidado, né, com o nosso ambiente. Então aqui sou eu que vos falo, sou missionário, filho daqui, dessa região, né, filho de Boa Vista do Ramos, desse município vizinho aqui de Maués, e estamos aqui, trabalhando agora em Maués, assumindo a missão de pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição. E hoje nós estamos indo, desse dia 26 de junho, seguindo até a comunidade de São Bonifácio, onde vamos abençoar a igreja de São Bonifácio, a pedido do Tuiçá e desse Valdo, e vamos se reunir com as lideranças indígenas do Urupati e do Marau, com o bispo. Vamos permanecer lá até o almoço e depois vamos retornar. A nossa embarcação fica na comunidade Nossa Senhora de Nazaré, onde está o barco Jubileu. E depois vamos seguindo de volta. E no dia 27, amanhã, estaremos na comunidade Santa Maria, mas que tem como padroeira Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que está em festa, e vamos celebrar lá às 8 da manhã a procissão e a missa com aquela comunidade, né, podendo assim levar também o nosso bispo para visitar a comunidade ribeirinha. Então esse nosso convite, né, a você a refletir nesse mês de junho, esse Junho Verde, né, você poder refletir junto conosco toda essa abrangência que tem. Você acompanhar aí agora, ver ter uma visão de uma forma de para você ver meu rosto, mas você acompanha lá o fundo dessa floresta que nós vamos passando, né? São 2h30 de viagens que vamos ter. Temos da onde ficou o barco até a comunidade onde nós será visitada. E então são 2h30 desse percurso estreito desse rio Meriti aqui no Marau. Então que possamos, falando desse mês tão importante de reflexão, que isso também possa tocar em você, para que essa beleza encantadora que nós temos a oportunidade de ver aqui por meio desse vídeo, a gente possa deixar isso às nossas gerações posteriores, para os próximos séculos, né? E nós estamos no século XXI e temos essa oportunidade de ver essa beleza natural, que nós possamos deixar para outras gerações também essa mesma visão e até melhores, né?
melhorar o nosso clima aqui. Só para partilhar com vocês, estamos num clima saudável, né? Um ambiente ventilado, um clima frio, né? Dentro da Amazônia, a Amazônia é quente, mas a Amazônia é quente é onde não tem essa proteção que nós estamos passando. Aqui não tem calor. Aqui para nós é esse ambiente frio, a água fria, ou esse ar aqui é um ar úmido, frio, e estamos no meio dessa mata, nesse igarapé, e que não aquece. Viver aqui não tem o problema com o calor, como outros lugares que não tem mais essa beleza. Então você poder acompanhar tudo isso aqui é importante para nós acompanharmos essa visão dessa Amazônia, dessa floresta amazônica, dos nossos igapós, né? E isso aqui nos deve fazer refletir. Aí onde você mora, tem essa beleza encantadora. Então, que possamos reflorestar, que possamos realmente repensar as nossas atitudes diante do meio ambiente. Então, que fica essa nossa partilha. Por isso, a gente faz questão de gravar. Você vai sentindo todo o tempo esses ruídos da máquina, né, do rabeta aqui. Mas você acompanha essa beleza que é aqui, né, dessa ecologia. E poder trazer essa reflexão para nós, para encerrar essas informações, todas essas postagens que fizemos na página da Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Todos os dias você tem lá um trecho de destaque da Laudato Si, da Laudato Dei, para você meditar. Também tem a passagem bíblica que você pode ler, falando sobre a criação, e que sirva para nós de lição, de mudança de comportamento, e que a nossa ecologia integral seja de fato ser uma prática no cuidado com a vida em todas as instâncias que nós precisamos fazer. Olha aqui uma passagem bem estreita que vamos entrar, olha aí. E você acompanha uma passagem bem estreitinha de nosso rio. Só passa mesmo a largura da embarcação. E aí a gente vai seguindo. Então, mas é um espaço muito bonito. Então, vale a pena você acompanhar. Então, aqui vou me despedindo, mas peço a você, se inscreva no nosso canal, que você vai ter muitas outras informações de outras regiões, de outras realidades, de outras missões que vamos fazendo aqui na nossa Amazônia. Segue o nosso canal, dê o seu like aí para incentivar aí o nosso trabalho, nossa missão dentro aqui da nossa floresta amazônica, dentro da missão na Amazônia. Nós que somos padres, eu sou padre diocesano, missionário desse lugar, com muita alegria, e convidamos a você a fazer missão juntamente conosco.